Eu queria meditar nessa noite na palavra de Deus com vocês, um trecho que essa semana, sabe você está fazendo a sua leitura na palavra e tem aqueles trechos assim que brilham, né? E você diz assim, nossa, o que Deus tem para mim aqui? E foi isso que aconteceu com esse trecho da palavra de Deus essa semana. Amós capítulo 7, versículos de 1 a 9, eu vou estar lendo na versão da NAA, Nova Almeida Atualizada. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que ele formava uma nuvem de gafanhotos, no momento em que começavam a brotar as plantas da entre-safra, ou seja, a cultura tardia que vinha depois de concluída a colheita reservada ao rei. E quando tinham acabado de comer toda a plantação, eu disse: Senhor Deus, perdoa, por favor. Como poderá Jacó sobreviver, pois ele é pequeno? E então o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: isso não vai acontecer. Depois, o Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça, e este fogo consumiu o grande abismo e começava a devorar a terra. E então eu disse: Senhor Deus, por favor, como poderá Jacó sobreviver, pois ele é pequeno? E o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: também isso não vai acontecer. Mostrou-me também isto: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. E o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? E respondi: um prumo. E então o Senhor disse: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Os lugares altos de Isaque serão assolados, e os santuários de Israel serão destruídos, e eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. Nessa noite eu quero conversar com os irmãos sobre o tema desta profecia, e o tema é o intercessor reparador de brechas, e a gente vai estar olhando aqui para esse valor das Escrituras. Mas eu queria começar orando, pedindo graça de Deus e sabedoria para as nossas vidas. Pai querido, em nome de Jesus, o teu Filho, nós estamos reunidos aqui nessa festa de louvor. Tão gostoso, Senhor, tudo quanto aconteceu. Louvado seja o teu nome. Mas agora, Senhor, permita que a tua palavra possa ser aplicada pelo teu Espírito Santo a cada coração, a começar de mim mesmo, Senhor. Aplica no meu coração a tua palavra, mas aplica no coração de cada um que aqui está a palavra do Senhor, e que o Senhor nos mova na direção da tua vontade. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu colocar para você, o livro de Amós é um livro contundente. Eu não sei quantos já leram o livro todo de Amós. Desafio você que a gente está nessa leitura completa das Escrituras a ler o livro de Amós. Ele é um livro que trata sobre justiça. Esse é o grande tema do livro de Amós. Justiça social, justiça em todas dos relacionamentos da humanidade. E o segundo tema é a verdadeira adoração. E ele então condena o altar do povo de Israel, o altar que estava colocado lá em Betel e também lá em Dan. E eles então substituíram o templo de Jerusalém por esses dois templos e criaram lá uma figura de Jeová, de Yahvé. Era um bezerro de ouro, e eles adoravam esse bezerro de ouro ali no sul, na fronteira do sul e na fronteira do norte. E então Amós, que era um homem do campo, não era um profissional da religião,
ele era um homem do campo, ele começou a receber as visões de Deus, e ele então é chamado por Deus a ir para o reino do norte, pregar a palavra de Deus. Ele confronta o templo, aquela adoração, e confronta a injustiça social. E nesse confronto, ele apresenta a santidade de Deus. E em meio à prosperidade material que Israel vivia naquele tempo, naquele momento histórico, o profeta tem 3 visões de juízo. A primeira é que Deus julgaria aquela terra com uma nuvem de gafanhotos. E essa nuvem era uma nuvem assim fora do normal, que consumiria tudo que tivesse verde na terra. E ele começa a ter aquela visão, e ele começa a enxergar toda aquela destruição, e ele tem um tempo de angústia naquele momento. Ele começa a gritar: Senhor, tenha misericórdia, por favor, porque Israel, Jacó, é pequeno demais para aguentar o que está vindo. E aí o Senhor vai dizer para ele: olha, ok, não vou colocar essa tragédia no meio do povo. E ele tem uma segunda visão, a visão agora de um fogo intenso, tão intenso que consome as águas subterrâneas. Então não teria poço que tivesse água, e aquilo então seria uma tragédia total. E quando ele olha as cenas, porque ele está tendo uma visão, ele está vendo aquelas cenas, ele diz: Senhor, por favor, porque Jacó é pequenininho demais, ele não vai aguentar. Mas aí surge uma terceira visão. Na terceira visão é diferente. Ele vê Deus medindo, e ele está medindo um muro, como um pedreiro faz, que bate o prumo para ver se o muro está reto ou se ele está torto. E ele então agora diz: não posso mais tolerar o pecado desse povo. Essas são as 3 visões. E o que chama a minha atenção é a postura de Amós diante destas visões. Ele não se distancia do povo, ele não diz: eles merecem, olha só o pecado deles, porque ele estava pregando contra o pecado, contra os erros daquela nação. Ele não diz isso. E ainda que ele fosse um pregador contra a injustiça, revelando a todo tempo o juízo de Deus, e dizendo que o juízo de Deus viria e estava se aproximando, ele não diz: é isso mesmo. Ao contrário, ele intercede, suplica, chora diante de Deus a favor do seu povo. E aqui nós aprendemos que a intercessão é poderosa. Quando a gente ora pelas pessoas, há poder e graça de Deus que vai se revelar na vida das pessoas. Mas também nós vamos perceber que a intercessão tem limites. Há um momento em que Deus diz: não posso mais tolerar. E nós vamos percorrer juntos esse texto e ouvir as lições que ele nos ensina a respeito da intercessão. A primeira lição que eu queria destacar aqui é: por que Amós orou? Por que um profeta como ele, com tantas pregações tão duras contra o pecado de Israel, se tornou um intercessor do povo, quando as suas visões mostravam que o juízo do Senhor era iminente? E a resposta a essa pergunta está espalhada em toda a Bíblia. Por que é importante orar pelas pessoas? Por que é importante a gente estar na presença de Deus, colocando vidas, pessoas, situações, países, povos na presença do Senhor? Porque Deus está à procura de intercessores. Essa é a primeira lição. Por que você deve orar pelas pessoas? Porque Deus está à procura de intercessores. Eu queria ler alguns versículos da Bíblia, só para você entender isso. Veja só o que a Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Diz assim:
busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Olha que coisa tremenda. Deus estava olhando e dizendo assim: será que tem alguém aqui que está preocupado em pedir a minha intervenção no meio das circunstâncias que a gente está vivendo? Por que a gente não intercede se Deus mesmo está procurando intercessores? Primeiro porque às vezes a gente se acostuma com a desgraça. É interessante isso, né? Você já deve ter vivido isso na sua casa, né? De vez em quando o meu escritório fica uma bagunça, eu tenho que confessar isso para vocês, né? Eu não sei na sua casa, estou falando da minha, tá? Às vezes o meu escritório fica uma bagunça, mas uma bagunça que eu me acho, sabe sim, você sabe exatamente onde está cada coisa naquela sua bagunça, né? Meus livros estão ali, estou estudando, aquela coisa. A minha mulher olha para aquela bagunça, detesta. E aí a gente fez um acordo, ela não entra no meu escritório, porque quando ela arruma eu não acho mais nada. Eu não sei se acontece isso na sua casa, mas na minha às vezes acontece. Então a gente fez o acordo, ela tranca a porta e diz: não estou vendo, graças a Deus, né? De vez em quando eu vou lá, dou aquela ajeitadinha. Mas o interessante é que a gente se acostuma com a bagunça, e chega uma hora que todo mundo vê a bagunça e a gente não vê. Não é verdade? Às vezes a gente não se torna um intercessor porque a gente se acostuma com o pecado. A gente acha que é normal o que está acontecendo, que os problemas que a gente vive dentro da cidade fazem parte da nossa jeito de viver, que a gente não pode fazer nada por isso. E aí a palavra de Deus diz assim: o Senhor está olhando para a cidade, como estava orando para a cidade de Jerusalém, e diz assim: como eu gostaria que tivesse alguém que se colocasse na brecha e lutasse comigo a favor dessa cidade. Você já percebeu como isso é uma coisa tão natural na gente? A palavra de Deus diz lá em Isaías 62, versículos 6 e 7, ele diz assim: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a Ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e ponha por objeto de louvor da terra. E ele está dizendo o seguinte, que quando Deus vai começar uma obra de restauração, Ele levanta homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que começam a se colocar como quem está como vigia sobre as muralhas de uma nação, sobre as muralhas de uma cidade, e dizem: Senhor, nós vamos orar noite e dia, até que venha a graça do Senhor sobre esse lugar. E a palavra de Deus diz que Ele mesmo levanta pessoas assim, porque Deus conhece o poder da intercessão. Então, quando Deus está tocando o seu coração para orar pela vida de alguém, talvez alguém que você viu no caminho, talvez alguém que trabalha com você, talvez um familiar teu, lembra, você está respondendo a um chamado do Espírito Santo, porque Deus está procurando intercessores, reparadores de brechas, e isso é missão de Deus, e isso é bênção de Deus. E pode ter certeza, quando Deus levanta intercessores, Ele vai fazer alguma coisa diferente nessa terra. A palavra nos ensina que o Senhor espera que nós que conhecemos a palavra e amamos ao Senhor, sejamos não apenas agentes da proclamação do Evangelho, mas também intercessores, para que a bênção e a palavra de Deus se revelem no meio do povo. É ser como aquele que enxerga as brechas,
as falhas, a injustiça, o pecado, e por saber as suas consequências, que tais coisas provocam a ira e o juízo do Senhor, nós nos colocamos como sacerdotes entre o povo e Deus, pedindo mais uma oportunidade e tempo para a proclamação. E essa é uma coisa muito importante. Quando a gente estuda a palavra de Deus, descobre que a igreja, que é chamada de nação santa, mas é chamada também de povo sacerdotal. E qual era o papel do sacerdote? Ele oferecia os sacrifícios, mas ele é que representava o povo diante de Deus e pedia a misericórdia e o perdão de Deus, que pedia a intervenção de Deus a favor do povo. E Deus está dizendo assim: eu estou querendo levantar um povo sacerdotal, um povo que seja capaz de enxergar as brechas e orar especificamente por isso. Que o Senhor abençoe nessa área, que o Senhor abençoe naquela área. Quando a gente está orando pela fogueira santa, meu querido, para que as armas do tráfico sejam queimadas em praça pública, a gente está se colocando na brecha, porque o povo dessa região toda está sob angústia e opressão, não pode sair de casa, os tiros cortam à noite. Você sabe que é verdade o que eu estou falando. Tem hora que dá um toque de recolher, que você não pode sair de casa, você não pode vender, você não pode comprar. Isso chama-se opressão. Mas quem está orando por isso? Quando Deus levanta você para orar por um filho, e você está vendo que o coração dele não está bom, que alguma coisa está acontecendo, Deus está levantando você para ser um intercessor e se colocar naquela brecha. E quando oramos, o que acontece? Adiamos o juízo divino e nos tornamos, como Amós, reparador de brechas através da proclamação da palavra. Por isso, o Senhor, quando levanta intercessores, Ele quer que esse intercessor seja também aquele que proclama a palavra, porque a intercessão prepara o caminho, mas é a palavra que faz a transformação. Isaías 58:12 diz assim: vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações, e serão chamados reparadores de brechas, restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Olha que coisa linda! Quando é que a bênção vem? Quando Deus levanta intercessores, reparadores de brechas no meio de um povo. Quando uma família é abençoada, quando Deus levanta intercessores, reparadores de brechas nessa família. Quando uma empresa é abençoada, quando Deus levanta intercessores, reparadores de brechas naquela empresa. Quando eu e você nos tornamos intercessores, reparadores de brechas. É interessante porque se você não quer ser um reparador de brecha através da palavra, a sua oração tem pouco sentido, pois o verdadeiro juízo de Deus só pode ser adiado pela intercessão, mas a transformação vem pelo poder da palavra. Por isso a gente tem que ser um intercessor, reparador de brechas. Ao mesmo tempo que eu oro, eu estou disponível para estar ali pregando a palavra de Deus. Eu participei, na época que Billy Graham estava vivo, ele fez 2 campanhas aqui no Brasil, pessoalmente. Uma na cidade de São Paulo, outra no Rio de Janeiro. Eu era bem jovem naquela época, já faz muitos anos, né? E naquele contexto eu pude participar dessas campanhas. Ele foi na primeira, eu não estava lá, porque era bebê, em 1960 eu não estava, mas depois eu estava nas outras 2, ele veio 3 vezes.
e aqui, né, no Brasil. Eu participei do treinamento, porque eu liderava jovens naquele tempo e a gente trabalhava juntos. E eu achei muito interessante o seguinte, quando eu aprendi com aquele homem de Deus e com a equipe dele. Eles diziam o seguinte: quanto maior era o número de intercessores que estavam comprometidos a orarem pelas campanhas do Billy Graham, muito próximo do número de intercessores era o número dos convertidos naquela campanha. E eles diziam o seguinte: não tem nada na Bíblia que explique isso, mas há uma regra que funciona, e a gente percebe isso no mundo todo. A maioria dos números dos intercessores que a gente levanta é muito parecido do número daqueles que atendem um apelo numa campanha evangelística. Por quê? Porque Deus ama os intercessores reparadores de brechas. A gente orava, mas a gente evangelizava. A gente orava e a gente visitava. A gente orava e estava lá para receber os convertidos. E a gente então se tornava intercessor, reparador de brechas. Hoje eu venho aqui convocar você a ser um intercessor reparador de brechas. É isso que a gente chama de mensageiro da paz, aquele que vai lá nas casas e leva a paz do Senhor. É um intercessor reparador de brechas. Mas eu quero desafiá-lo a ser um intercessor reparador de brechas na sua família. Você não pode imaginar o poder disso. Minhas duas avós eram mulheres de oração, tinham uma vida muito bonita de oração. Minha avó, chamada Hermínia, um dos filhos dela, o Joel, meu tio Joel, se afastou do Evangelho. E essa era a tristeza da vovó. Eu ia tomar café na casa dessa avó, porque ela morava bem pertinho de casa. Quando eu estava de férias, que eu estudava de manhã, eu ia tomar café na casa dela, e todas as manhãs ela orava pelo Joel, que ela volte para o Senhor. Ele foi criado no Evangelho, que as coisas aconteçam, mas que o Senhor prepare os meios, que o Senhor faça as coisas acontecerem. E eu cresci ouvindo a oração da vovó, por esse meu tio Joel. E eu vou contar para vocês o que aconteceu com meu tio Joel. Meu tio Joel se casa com uma senhora que não era evangélica, e ele se afasta mais ainda, e a vovó orando, intercedendo pelo meu tio e agora pela esposa. Nasceram os primeiros filhinhos, os netos, também não estavam sendo criados no caminho do Senhor, e a vovó orava agora pelo Joel, pela esposa e pelos filhinhos. E ela dizia assim: Senhor, eu tenho tentado falar do Evangelho, mas parece que ele não enxerga, que ele não vê, que ele não escuta. Então prepara alguma coisa que eu não sei. E eu ouvi essa oração tantas vezes. Prepara alguma coisa que eu não sei para chegar no coração dele. E sabe o que aconteceu? O pai da mulher desse meu tio Joel tinha 7 filhas. Era um harém, 7 filhas. E um dia uma tragédia aconteceu naquela casa. Uma daquelas filhas tentou se suicidar. E aquilo foi um transtorno tão grande, um choro, um clamor, uma desgraça tão grande. E aquela família inteira começou a dizer: tem alguma coisa errada, nós precisamos de uma ajuda extraordinária. Só Deus pode nos ajudar, salvar essa menina e nos salvar. E eles começaram a procurar ao Senhor. E toda aquela família se converteu, menos meu tio Joel e a mulher dele. Pois é, mas agora tinha 2 famílias orando pelo meu tio Joel. E o final da história é que ele se converte, toda a família se converte, e hoje meu tio é pastor numa igreja em São Paulo.
já idoso, mas continua pregando todas as semanas, visitando e trabalhando. Por quê? Porque tinha uma senhora intercessora, reparadora de brechas. Vale a pena, querido, vale a pena. Deus está procurando intercessores, reparadores de brechas, que se coloquem na muralha e diga: Senhor, eu vou lembrá-lo de dia e de noite, que o Senhor precisa abençoar, e diga o nome da pessoa, e clama, porque Deus quer ouvir essa oração. E o que Ele faz? Ele dá mais uma oportunidade, Ele prepara o cenário, Ele mexe nas coisas, mas Deus derrama graça por causa da intercessão. Segunda coisa, qual é a motivação do coração do intercessor? O que fez Amós orar como ele orou e pregar como ele pregou? E a resposta está nos primeiros versículos que a gente leu. O Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que ele formava uma nuvem de gafanhotos no momento em que começavam a brotar as plantas da entre-safra, ou seja, a cultura tardia que vinha depois de concluída a colheita reservada ao rei. E quando tinham acabado de comer toda a plantação, eu disse: Senhor Deus, perdoa, por favor, como poderá Jacó sobreviver, pois ele é pequeno? Sabe por que Amós orou? É porque ele teve as visões das cenas que aconteceriam nos próximos dias. E quando ele viu o que iria acontecer, o coração dele se encheu de compaixão. Uma coisa é você ter uma ideia, que um dia o juízo de Deus vai vir. Isso eu sei e você sabe. Um dia o juízo de Deus vai vir. Outra coisa é você ver em detalhes como será, e quem sabe, o rosto da aflição das pessoas que você conhece e ama no dia do juízo de Deus. Você consegue perceber a diferença? De vez em quando, eu paro para pensar na segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu tenho que confessar isso para você. Eu fico olhando para o arrebatamento, fico imaginando o que a palavra de Deus ensina sobre o arrebatamento, que um dia o Senhor Jesus vai aparecer no céu, e eu não sei explicar como, mas a Bíblia diz que do Oriente ao Ocidente, toda a terra vai ver a glória do Filho de Deus descendo nas nuvens. E a Bíblia diz também que nesse dia, no dia glorioso da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai estar ladeado dos anjos do céu, milhões e milhões de anjos do céu vão estar do lado dele. E a palavra de Deus diz que todos aqueles que já morreram em Cristo, tanto os grandes quanto os pequenos, ressuscitarão primeiro e estarão com Ele nas nuvens. E naquela hora que Ele estiver descendo na nuvem, Ele vai gritar: vem! E a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está viva, num piscar de olhos, terá os seus corpos transformados, e vão subir na presença dele, se reunir com aqueles que estão vindo lá, nas nuvens com Jesus. Essa é a cena. Eu gosto de pensar, mas enquanto eu estou pensando nisso, algumas vezes o Espírito Santo me disse assim: olha para baixo, olha para baixo, porque a gente está olhando para as nuvens, olha para baixo, porque a Bíblia diz que naquele dia, os homens e as mulheres terão tanto medo, que vão procurar uma rocha para entrar debaixo dela, porque sabem que o dia do juízo chegou, e não vão ter onde se esconder. Olha para o rosto delas, o Espírito Santo diz para mim, e eu fico pensando: Senhor, eu estou vendo o rosto dessas pessoas, agora veja quem elas são. E de repente eu vejo o rosto de gente que eu conheço.
Sabe por que Amós orou? Porque ele foi capaz de ver, e não apenas saber. E aí, porque ele viu, ele foi capaz de sentir. Sabe, Deus, por eles, me convocou a ser um intercessor reparador de brechas. Eu não sei se você já participou de alguma tragédia, eu espero que nunca você participe. Tragédia é tragédia mesmo, você está no meio daquela situação horrível. Eu participei de duas na minha vida, que eu não vou esquecer nunca mais. E quando a gente participa de tragédias assim, o rosto das pessoas que estão no meio da tragédia não sai mais da cabeça da gente. Eu participei de duas. Eu estava no Peru, quando houve um terremoto no Peru. E quando o terremoto começou, é uma coisa impressionante, não dá para explicar. A gente nunca viveu o terremoto aqui, a gente não tem ideia. Eu olhava para os postes, parecia que os postes eram de elástico, eles faziam assim, balançavam, literalmente, quase batendo no chão. O ônibus em que eu estava pulava, saltava no chão. As casas em frente começaram a ruir. E aí eu vi a cena que não sai da minha cabeça. Várias pessoas correndo das suas casas para o meio da rua, para fugir do desabamento, para o meio da rua, se ajoelhando no chão, gritando, pedindo socorro para Deus, pedindo misericórdia, pedindo que aquilo parasse, em desespero, diziam: meu Deus, para. Você não esquece mais essa cena. Segunda tragédia que eu participei, eu estava no meio de uma revolução dentro da Índia, e o exército indiano dizia: não saia de casa, porque nós vamos atirar. E aí o grupo muçulmano que estava se rebelando com a destruição de uma mesquita por parte dos indianos, pelos hindus, eles então saíram em bloco contra o exército. E eu estava numa hospedaria, e a gente podia ver em frente, tinha um hotel, nós estávamos desse lado da rua, e a gente podia ver pela janela o exército indiano atirando no meio da multidão e as pessoas caindo no chão. Você nunca mais esquece isso. Tinha um senhor do meu lado, indiano, todo mundo dizia assim: entra debaixo aí, vai para baixo, porque o tiro pode vir para cá, se esconde. E aquele indiano segurou na janela e dizia: meu Deus, está morrendo todo mundo, meu Deus. Você nunca mais vai esquecer a cena, os gritos de dentro da casa e os gritos de fora da casa. Quando a gente vê coisas assim, não dá para ser o mesmo, não tem jeito. Eu ainda me lembro do rosto de desespero das pessoas lá no Peru ou lá na Índia. Agora, muito pior do que isso será o dia do juízo eterno, onde o céu será visto, mas o inferno vai estar ao lado. O intercessor reparador de brechas é aquele que é capaz de ver, sentir os resultados da iminência do juízo divino. Mas não só do juízo eterno. O intercessor, que é reparador de brechas, ele antevê todo o sofrimento gerado pelo pecado, a injustiça, a violência que nos cerca, e como o Senhor um dia vai tratar essas coisas. E ele então se coloca na brecha e diz: Senhor, tenha misericórdia, dá mais uma oportunidade. Senhor, prepara o coração. Senhor, dá mais uma oportunidade. Senhor, prepara um meio que seja inquestionável. Torna-te irresistível, Senhor. E quando nós pedimos mais uma oportunidade ao Senhor, nós somos movidos a agir junto com nossas orações. Mesmo porque, quando o juízo vem sobre a terra,
toda a terra sofre, inclusive você. Se todas as visões de Amós não fossem adiadas, ele também passaria pelos gafanhotos e pelo fogo. Quando o Senhor julga a terra, toda a terra sofre. E assim ser um intercessor, reparador de brechas, é acrescentar tempo para nós mesmos e não somente para os outros. Como eu gostaria que Deus abrisse para você os seus olhos, para que, como Amós, você pudesse ver o rosto das pessoas em sofrimento, e você se colocasse na brecha a favor dessas pessoas, e não apenas em oração, mas querendo ser um reparador de brechas, levando a única solução, que é a palavra viva de nosso Senhor Jesus Cristo. Terceira e última coisa, a grande lição agora vem do prumo. Lembra da terceira visão? O prumo. E o prumo ensina para a gente que quando a gente intercede, Deus vai dando mais oportunidades. Essas oportunidades sempre são temporárias. Se não houver arrependimento e conversão, o juízo de Deus virá. Está claro isso? Se não houver arrependimento e conversão, o juízo de Deus virá. Quando a gente prega o Evangelho, a gente não está querendo adeptos. Meus irmãos, eu não preciso de adepto. Você não precisa de adepto. Nós estamos levando a salvação eterna. A única coisa que faz a gente passar pelo juízo de Deus isento, ileso, é o sangue de Jesus Cristo, que nos perdoa de todo pecado, e o poder da graça de Deus que nos transforma e nos santifica. Não tem outro jeito. Quando a gente está pedindo e intercedendo, Deus está concedendo mais tempo e mais oportunidade. Mas não significa que a gente pode continuar pecando indefinidamente. Porque qual é o limite da intercessão? Essa é a pergunta-chave. O limite da intercessão é o limite da paciência de Deus. E a paciência de Deus tem limite. A intercessão abre espaço para o arrependimento, mas não substitui a obediência. E a aplicação para nós é que nós devemos interceder com fervor por nossas famílias, pela nossa igreja, pela nossa nação. Sim, Deus pode deter tragédias, mas o tempo que ganhamos precisa ser usado para arrepender-se, confessar os pecados e firmar uma aliança de vida e fé com o Todo-Poderoso. E esse é o tempo que a Bíblia chama da oportunidade, da misericórdia. Mas quando ele passa, o juízo chega. E a terceira visão fala sobre isso. Deus mostra um prumo colocado junto ao muro. O prumo mede se a construção está reta ou torta. E Deus diz: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que estão fazendo, ou o que fazem. A palavra de Deus diz que toda injustiça clama no trono de Deus e pede justiça. Que todo sangue derramado sobre a terra, está na Bíblia, grita como se a terra estivesse gritando: olha, nós, terra, estamos morrendo. Julga, Senhor. E chega uma hora que Deus diz assim: vou colocar o prumo e vou medir. E aí você vai perceber que mesmo quando não vem o juízo final,
a gente vai ver algumas coisas acontecendo na terra. Por que grandes impérios ruíram? Por que grandes nações desabaram? Por quê? Porque chega o tempo da paciência de Deus. Quando o Império Romano caiu, as pessoas diziam: por que os bárbaros entraram em Roma? Porque aquela nação havia se perdido tanto, que o limite da paciência de Deus chegou para os romanos. Isso aconteceu na história da humanidade tantas vezes. E o interessante é que nessa visão o tom de Deus muda. E diante disso não cabe mais qualquer súplica da parte de Amós, pois ele sabe que não haverá mais resposta de misericórdia, porque o juízo foi determinado. E a intercessão, que é poderosa, ela não é absoluta, porque a única coisa que nos move é arrependimento e conversão. É isso que nos transforma. Há um momento em que a paciência de Deus se esgota e o juízo vai com certeza vir e não será revertido. O prumo mostra que Israel foi medido e achado em falta. E esse conceito também está espalhado por toda a palavra de Deus. E é interessante isso, porque Deus disse isso para alguns líderes. 3 vezes ele vai dizer para Jeremias. Jeremias 7,16, ele diz assim: tu, pois, não ores por este povo, nem levante por eles clamor ou oração, nem me intercedas, porque eu não te ouvirei. Eu já determinei o juízo. Ele estava dizendo para Jeremias. Jeremias 11,14, ele diz: tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor ou oração, porque não os ouvirei quando clamarem a mim por causa do seu mal. Jeremias 14, 11 e 12, ele disse: disse-me ainda o Senhor, não ores por esse povo, para o seu bem, quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e oferecendo eles holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles, antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. E aqui é interessante, ele está dizendo: eu não vou aceitar nem o culto, nem a religiosidade deles, porque enquanto não tiver arrependimento e conversão, não há salvação. Também foi ensinado por Ezequiel 14, versículos 13 e 14, diz assim: homem mortal, se uma nação pecar e for infiel a mim, eu levantarei a mão contra ela e destruirei os seus depósitos de alimentos, farei com que haja fome para matar gente e animais. E mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem vivendo ali, a honestidade desses 3 homens salvaria apenas a vida deles. Eu, o Senhor, falei. Agora você vai dizer: não, isso tudo é do Velho Testamento. E no Novo Testamento? O Novo Testamento diz a mesma coisa. Lá em Hebreus 10, versículos 26 e 27, diz assim: pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Há outros textos do Novo Testamento. A Bíblia fala de um pecado que é imperdoável, pecado contra o Espírito Santo. Pecado contra o Espírito Santo é dureza de coração, falta de conversão. Quando o Espírito fala: bate na porta, bate na porta, bate na porta, tem gente intercedendo, está dando mais uma oportunidade, outra, e a gente não quer. Aí a gente peca contra a graça de Deus e do seu Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí João vai dizer: há pecados que são para a morte, por esses eu não digo porque orem. Qual é o pecado para a morte? Se todo pecado mata,
é aquele em que a gente expressa a dureza do nosso coração. A misericórdia de Deus é real, mas ela não pode ser abusada. Não brinca com Deus. Não brinca com as coisas de Deus. Não brinca com a santidade de Deus. Deus é santo e é sério. Se não houver arrependimento, o juízo é inevitável. Por isso há momentos em que o Senhor nos dirá que não adianta orar, porque o juízo já foi determinado. Mas os intercessores, reparadores de brechas, que oram cheios de compaixão, clamam por misericórdia, eles estão pedindo: Senhor, acrescenta um tempo, dá uma nova oportunidade. E como eles são reparadores de brechas, e eles sabem que só o adiar o juízo não resolve, eles vão lá e anunciam a palavra de Deus. Eles vão lá e estendem a graça de Deus. Eles vão lá e testificam do poder de Deus. Porque o único remédio para o juízo é a conversão, é o arrependimento, é a transformação no poder do Evangelho e no poder do Espírito Santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Deus colocou essa mensagem no meu coração? Porque Ele quer levantar nesse lugar intercessores, reparadores de brechas. Eu creio piamente que Deus pode fazer a fogueira santa. Você acredita nisso? Eu creio. Você acredita mesmo de verdade? Humanamente, eu diria para você, é impossível. Se você pensar um pouquinho como eu, se um bandido desse carregando a arma se converte, essa arma vai para o outro bandido. Se um líder de uma facção ele cai, uma outra facção levanta. Humanamente, se a gente fosse falar, é enxugar gelo. Mas sabe o que eu creio? Quando o poder de Deus entra, não há quem detenha. Você acredita nisso? Mas isso não vai acontecer naturalmente. Deus vai ter que levantar um povo que creia nisso, que se coloque em cima da muralha para ser intercessor, reparador de brechas. Porque na hora que a gente intercede, a gente está dizendo: Senhor, olha para a opressão, olha para a angústia, olha para a desgraça toda, mas Senhor, prepara a tua misericórdia salvadora, e Deus vai colocar você em situações em que você vai poder reparar algumas brechas. E não importa se é pequeno ou grande, talvez comece na sua casa, porque isso é um movimento de fé, é algo do Espírito que vai tomando forma. Sabe bola de neve? Você sabe que, né? Vai rolando e vai ficando cada vez maior. Esse é o movimento da graça de Deus, é o fermento na massa, sabe? É a ação do Espírito que se espalha de uma maneira incrível. Mas Deus tem que levantar um povo sacerdotal que seja intercessor, reparador de brechas. Mas não só para a fogueira santa, não, na sua casa. Quantos aqui tem alguém da sua casa que está indo para o inferno? Eu vou falar o português claro, levanta bem alto a mão aí, quero ver. Deus colocou você como intercessor, reparador de brechas. Só que a gente não chora o que vai acontecer, por isso a gente não ora, e a gente não intervém. Anteveja e se coloque na brecha, porque Deus quer que você ore e anuncie, e Deus vai lhe dar os meios, Ele tem sabedoria para isso. Quando a gente está orando, Deus não dá apenas oportunidades, não dá apenas mais tempo, mas Ele prepara oportunidades, Ele prepara o ambiente para quebrantar o coração. Coisas vão começar a acontecer para quebrantar o coração, porque você está orando, e é aí que o reparador de brechas entra, porque Deus já preparou o coração,
Mas hoje também, o Senhor confronta alguns corações que têm sido alvo das orações de pessoas por tanto tempo. Quem sabe aqui hoje não tem um Joel que nem o meu tio. Deus teve que mexer tanto na vida desse meu tio. Aquela situação aconteceu, isso abalou toda a família, ele começou a se tornar sensível. Meu tio era uma pessoa estudada, profissional, empreendedor, e Deus bagunçou a vida financeira dele de uma maneira que você não pode nem imaginar. E no meio dessa situação, Deus preparou o coração dele, da esposa e dos filhos, e todos se converteram. Eu vi isso acontecer na vida do meu tio Vicente. Vicente, profissional, muito capaz, empreendedor, vários negócios, e se afastou do Evangelho, longe de Deus. E a minha outra avó orava por ele todos os dias: Senhor, traz de volta o Vicente, traz de volta o Vicente. Esse homem, um comerciante, bem de vida, tomou um golpe na praça e perdeu tudo num dia só. Não tinha comida em casa. Eu me lembro da vovó fazer cestas do armário dela, ia na feira, ia no mercado e levava escondido, porque ele era muito orgulhoso, e colocava dentro do portão da casa do meu tio. Eu cheguei a ir com ela a fazer isso e ia embora, para que eles abrissem e vissem os alimentos. Mas foi no meio dessa situação que Deus preparou o coração e toda aquela família se converte, se torna um líder da igreja deles. Meu primo, filho deles, se tornou pastor, hoje é pastor na Inglaterra. Na Inglaterra não, no Canadá, melhor dizendo. E ele está lá trabalhando até hoje. Por quê? Porque tinha uma mulher intercessora, reparadora de brechas. Deus quer levantar gente assim. E nós vamos fazer diferença nessa terra. Porém, talvez você possa ser um Joel, um Vicente. E o Senhor está dizendo para você: até quando? Até quando? Quantas oportunidades mais você vai deixar passar na tua vida? Está na hora de se comprometer com Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Para de lutar com Deus. Você acha que vai ganhar essa guerra? Você já perdeu. Quem ganha de Deus? O único jeito de ganhar é se render a Jesus e deixar Jesus ser o Senhor da nossa vida. Queridos, vamos orar juntos agora? Nessa noite eu tenho 2 desafios aqui. O primeiro, para todos nós que estamos aqui, todos. Essa missão de intercessor, reparador de brecha é para mim e para você. Deus está nos chamando para sermos intercessores, reparadores de brechas. E isso vale para todos nós aqui. Tem alguém que Deus quer usar você para ser uma bênção. Então assuma a responsabilidade. Senhor, eu vou lutar em oração por essa vida. Mas não é brincadeirinha não, de você fazer aquela oraçãozinha. Não. É ali, Senhor, eu vou me colocar, como diz a palavra, de dia e de noite, em cima da muralha. Eu vou me colocar na brecha do muro, não é? Porque essa era uma figura de guerra, se colocar na brecha, porque o muro aberto não tinha defesa. E então um soldado se colocava na brecha para segurar o inimigo que ia entrar dentro da cidade, e ele lutava com o inimigo pela brecha. É disso que Deus está falando. Gente que vai lá lutar em oração, mas também com a palavra de Deus. Isso vale para todos nós. Deus quer uma igreja
igreja formada de intercessores, reparadores de brechas. Mas hoje, o segundo desafio é que talvez você seja uma pessoa que Deus está trabalhando há muito tempo. Há muito tempo. E quem sabe você está lutando com Deus por causa de besteira. Vou falar a verdade. Besteira. Às vezes é uma mágoa, às vezes é uma palavra maldita, às vezes é um sonho que você está correndo atrás, como se aquilo fosse a tua maior esperança. Olha para Jesus, olha para Ele, olha para Ele, Ele é a resposta. Então nessa noite eu queria orar com pessoas a quem o Espírito Santo está falando. Se o Espírito de Deus está falando com você, eu queria orar por você hoje. Talvez o Senhor esteja dizendo assim: para de lutar comigo. Lembra de Jonas? A gente leu o trecho da palavra. Estava lá no ventre do peixe, o profeta que estava lutando com Deus. E lá, entre a morte e a vida, ele se arrepende e Deus ouve a oração. E ele, quando sai do ventre do peixe, ele vai dizer: Senhor, só o Senhor salva. Quem podia sair do ventre do peixe? Só o Senhor salva. Só o Senhor salva. Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando, eu queria orar por você. Então, onde você estiver, levanta bem alto a sua mão. Pastor, que Deus te abençoe. Quero orar por você, querido. Tem mais alguém a quem o Espírito Santo está falando? Levanta bem alto. Que Deus te abençoe, filho. Tem mais alguém que Deus está falando aqui? Levanta bem alto a mão. Quero orar por você. Quero que Deus te abençoe nessa noite. Tem mais alguém? Quero orar para essas pessoas. Que Deus te abençoe, querida. Que Deus te abençoe. Tem mais alguém a quem o Espírito Santo está falando? Que Deus te abençoe, querida. Que Deus te abençoe. Ah, que bênção, que coisa maravilhosa. Tem festa lá no céu, porque Deus ama você acima de tudo. Tem mais alguém a quem o Espírito Santo está falando? Levanta bem alto a sua mão. Quero orar por você. Que Deus te abençoe, filho. Te abençoe muito, viu? Que a graça dele venha sobre a tua vida. Que a dor que está aí na tua alma seja curada em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe muito. Tem mais alguém a quem o Espírito Santo está falando? Levanta bem alto a mão aí. Quero orar por você. Agora, você que levantou a mão, ora comigo assim. Diga para Jesus: Senhor Jesus, fala aí na sua alma. Senhor Jesus, eu ouvi a tua voz e eu entendi o teu chamado. E hoje eu me rendo. Eu vou parar de lutar e vou deixar o Senhor me guiar do teu jeito daqui para frente. Me guia, Senhor. Eu quero o Senhor. Pai querido, escuta a oração desses teus filhinhos e abençoa, 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 abençoa. Senhor, se há algemas de Satanás colocadas sobre essas vidas, que nessa hora essas algemas sejam quebradas no nome de Jesus Cristo e pelo poder do sangue vertido na cruz. E que nessa hora, Pai, o Senhor abra as janelas dos céus, que o Senhor derrame porção tremenda do teu Espírito, baldes da tua graça, Senhor, enxurrada da tua bênção, e que eles sintam a presença poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo, do lado, dentro, na frente, atrás, acompanhando a vida deles. Ó Pai, enche de alegria o coração desses teus filhos, da tua presença, da tua direção e do teu poder. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém.